A gente percebe que nesta aula que nós vamos tratar é um pouco da evolução do pensamento da filosofia. Ou seja, quando a gente fala em ser filósofo, a gente precisa entender que o verdadeiro filósofo não é só aquele que questiona a realidade, mas é muito mais além do que questionar a realidade. E sim está muito mais além quando se fala que o filósofo é aquele, além de questionar, de ser um curioso, questionador, mas é aquele que conhece a história da filosofia. Não dá para ser filósofo sem conhecer a história. Ou seja, não é possível caminhar sobre um asfalto se esse asfalto não foi construído, se esse asfalto não foi feito por alguém. Ou seja, é necessário o embasamento, é necessário o conhecimento dos outros filósofos que tivemos, porque foram eles que asfaltaram toda a ideia que nós temos e nós podemos caminhar sobre esse asfalto. Então esse é o pensamento que nós falamos, ou que nós falamos em relação à questão de conhecer os filósofos. Por isso a gente fizemos uma análise aí, como nós vimos, na história antiga, e aí a gente passou o nascimento da filosofia, cosmologia, cosmogonia, depois a gente entrou com a ideia de Sócrates, a questão do conhecimento, a maiêutica socrática, percorremos ali para Platão, quando dividia a divisão para ele havia a divisão entre o mundo sensível e o mundo das ideias, chegamos com Aristóteles, e agora nós avançando um pouquinho, chegamos a um outro período da filosofia. Saímos do período da Idade Antiga e entramos aqui que nós chamamos de filosofia medieval. E aí na filosofia medieval vai estar preso por dois grandes pensamentos ou duas grandes correntes, que nós teríamos a patrística e a escolástica. São esses dois pensamentos que vão vigorar durante a Idade Média. E aí nós precisamos entender o que foi a filosofia na Idade Média. Porque quando a gente nós conhecemos história, vimos o que foi a Idade Média na história. Mas quando se pensa do que foi a Idade Média na história, a gente precisa lembrar de que nós vimos que a filosofia, que a história vai dizer que para nós a Idade Média foi um período obscuro. Um período onde que foi obscuro porque não houve que nós chamamos de avanço no conhecimento, né? As ciências não se avançaram. Mas quando se fala em filosofia, não significa que não tivemos um progresso no pensamento filosófico. Nós tivemos um progresso, sim, no pensamento filosófico, mas na época a preocupação era outra. A preocupação na época era conciliar a ideia da fé e razão. Esse era o verdadeiro objetivo. Era vincular a razão com a fé e revelar as verdades do cristianismo. Pronto. Esse é o marco fundamental. Não significa que não houve filosofia. Houve filosofia. Mas nessa conciliação. Então, nós vamos dizer que esses filósofos que surgem neste período da Idade Média são filósofos que estão presos aí, olha só, se alimentaram, beberam da fonte dos filósofos antigos. E aí, em cima dessa fonte que eles beberam, é que eles criaram aí o que nós chamamos o seu pensamento, conciliando então a idade da filosofia antiga com a Idade Média, com a ideia da fé. Então houve essa conciliação para poder compreender um pouco sobre este período. É preciso pensar que a questão da Idade Média não é um período que nós chamamos muito obscuro, porque para ser obscuro ele não pode ter nenhum tipo de avanço no conhecimento, e nós tivemos. Então nós vamos falar no período da Idade Média, de um período que vai do século V depois de Cristo, né, que começa ali com a queda do Império Romano, que começa com o Império Romano do Ocidente. Esse atalho nós tivemos então, que nós temos ali, que começa então a Idade Média, vai começar ali com a queda do Império Romano,
quando esse Império Romano começa a sofrer os ataques dos bárbaros, né? E lembrando que os bárbaros são todos aqueles que não eram romanos, ou que ia contra o Império. Então esses eram considerados bárbaros. Então nós falamos que a Idade Média nasce no declínio do Império Romano. E é nesse período então onde a Igreja surge, nesse período ali, com Constantino, e ela se mantém enquanto uma instituição social. Então, quando ela se mantém, se constitui como uma instituição social, ela se consolida de uma forma religiosa e aí começa a difundir toda a ideia do cristianismo. Cristianismo vem da palavra cristão. Cristão é aquele que segue Cristo, tá? Cristo vem da palavra, significa ungido. Portanto, significa dizer que a igreja passou aí nesse período a exercer um papel fundamental. Eles começaram a exercer um papel político nesse período aqui. E aí a igreja tornou-se dona de 1/3 das áreas cultiváveis da Europa Ocidental. A fé cristã tornou-se necessária à vida espiritual, ou seja, a igreja, o cristianismo passou a ser considerado nesse período a igreja oficial do Império Romano. Então, a Igreja Católica, então, nesse período era a única instituição que representava a fé cristã até a Idade Moderna. Não havia uma outra instituição que não fosse ela. Nós vamos ver ali no século XI, tem a cisão da Igreja Católica. A cisão da Igreja Católica. Não significa que nasce uma outra igreja católica. Não, continua sendo católica, mas a cisão divide a Igreja Católica entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica que nós chamamos de rito oriental. Divide ela, que aí fica o rito oriental do lado do Ocidente e do lado do Ocidente a Igreja Católica Romana. Portanto, nós vamos dizer que ela vai ser a única instituição que vai representar a fé cristã nesse período. E aí, sua doutrina, então, é uma doutrina íntegra, com diversos pensamentos gregos, ou seja, eles tomaram para si os pensamentos gregos, que em cima desses pensamentos gregos é que eles começaram a construir uma doutrina. E essa doutrina que eles começaram a ser construída, foi construída ali pelo que eles chamavam dos padres da igreja, ou os líderes cristãos. E aí a gente vai ver que tem a ver com as patrísticas. Patrísticas são os primeiros padres da igreja. Portanto, nesse período aqui do cristianismo, da Idade Média, não poderia contrariar, pessoal, essas verdades reveladas, porque a igreja, segundo eles passavam, que todas as verdades eram reveladas por Deus aos homens. Portanto, não poderia contrariar as verdades reveladas por Deus aos homens. Ou não poderia ir contra as interpretações das Sagradas Escrituras. Então a Sagrada Escritura não poderia também ser contrariada, porque a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Por isso, para a razão, Deus... Então vamos tentar conciliar a ideia aqui, que foi o principal pensamento deles, era conciliar a fé e razão. Então, para a razão, Deus é uma substância infinita, mas é preciso provar que sua essência é constituída por uma vontade onipotente, que significa dizer aqui que tudo pode. E um intelecto onisciente, ou seja, aquele que sabe de tudo. Portanto, para a fé, a igreja, ao transmitir a sua fé, ela colocava que Deus é um ser perfeito, que Deus é bom, misericordioso, e Deus pune
os maus e recompensa os bons. E aí nós vemos então que esse cristianismo então vai basear a sua fé completamente nas verdades expressas nas Sagradas Escrituras, que são a Bíblia. E elas são uma interpretação seguindo a autoridade da igreja. Significa dizer que elas vão seguir as verdades expressas nas Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, mas quem interpreta são sempre a autoridade da igreja. E a autoridade da igreja católica. Mas fato importante, a Bíblia, ela não, nesse período, ela não seguia a língua vernácula ainda. Ou seja, ela não seguia a língua oficial do país, não. Isso daí só com mais à frente ali, na Idade Moderna, quando nós temos ali a questão do protestantismo. Mas anterior a isso, a Bíblia era hebraica ainda. Então está presa a isso. Nem latim ainda nós não tínhamos. E aí, nesse sentido, então, a fé era a fonte mais elevada de todas as verdades. Porque a fé era uma verdade revelada. Então toda a investigação filosófica desse período não poderia contrariar essas verdades que era estabelecida pela fé. Então, era uma verdade que era revelada por Deus. Era demonstrar racionalmente as verdades da fé. Portanto, a razão e fé devem caminhar juntas. Elas não podem se separar. Por isso que vão surgir os pensadores cristãos que defenderam o conhecimento da filosofia grega. Eles passaram então a conciliar aqui a fé cristã com a filosofia grega. Ou seja, isso permitia então que a igreja enfrentasse o descrente com armas racionais da argumentação. Era a ideia então de convencer as pessoas que não acreditavam na igreja por meio da razão, e essas pessoas passaram a aceitar então aquilo que é imposto pela igreja, esses mistérios divinos. Por isso, nesse período aqui da filosofia medieval, vai estar preso a 4 elementos necessários. O primeiro elemento são os primeiros que nós chamamos primeiros apostólicos, padres apostólicos, são os apóstolos, São Paulo, São Pedro. Esses começam a falar um pouco aqui com temas morais. Então eles estão presos a isso, são os primeiros, vão falar muito de moral. Com o avanço, nós temos os padres que nós chamamos de apologistas. Esses já defendiam o cristianismo contra a filosofia pagã. E depois nós temos um terceiro elemento que é a patrística. E aí sim, são os primeiros padres da igreja que pretendiam então conciliar entre a fé e a razão. E aí um desses precursores aqui da patrística é Santo Agostinho. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ele é um discípulo, ele bebeu da fonte de Platão. Então Agostinho ele vai seguir as ideias de Platão, só que ele vai conciliar as ideias de Platão com a ideia da religião, com a ideia dos cristãos. Portanto, a base de Agostinho é uma filosofia platônica. Depois nós temos o quarto elemento e último, é o que nós chamamos da filosofia escolástica. Ou seja, é um período aqui da sistematização, a organização da filosofia cristã. E aí nosso precursor aqui é São Tomás de Aquino. Isso. São Tomás de Aquino ele vai beber na água de Aristóteles. Ele vai pegar as ideias de Aristóteles e conciliar aqui com a ideia da fé. Então Aristóteles dizia, como nós vimos na aula anterior, que há um motor que é imóvel, que move todas as coisas.
Tomás de Aquino vai dizer que esse primeiro motor que move todas as coisas e que não é movido por ninguém, Tomás de Aquino vai chamar de Deus. Então ele vai conciliar essa ideia de Aristóteles com a questão da fé. Por isso, então, a patrística aqui tornou-se necessário explicar os preceitos, ou seja, o que é preceitos? Doutrinas às autoridades e ao povo. E aí eles utilizavam o meio da pregação. Era a pregação que eles utilizavam para conquistar aqui as pessoas, para conquistar o espírito dessas pessoas. E aí então esses padres da igreja, eles elaboravam diversos textos sobre a fé e revelação cristã. Por isso esses padres, então, ele tentou munir a fé de argumentos racionais. Então eles utilizaram a razão da filosofia para munir a fé. Ou seja, aqui está a conciliação entre a filosofia com o cristianismo. Na filosofia patrística, que são os primeiros padres da igreja, então nós temos as primeiras tentativas então, entre conciliar a fé e a razão. E aí nós temos ali a ideia de Santo Agostinho. E aí Santo Agostinho, que nós chamamos ele de, por ele beber na fonte de Platão, nós chamamos ele de neoplatonismo. E aí ele é fundado, na verdade, ele não segue diretamente a lida de Platão, pelo contrário, ele tem um terceiro. Então, entre Platão e Agostinho, nós temos um meio ali. Esse meio aqui vai ser Plotino. Plotino, sim, que bebe completamente em Platão. E Agostinho, ele funda a sua ideia por Plotino, mas tudo fundado na ideia de Platão e quais são os caminhos para justificar a religião católica. Nesse outro período também nós podemos entender que Agostinho, ele já passou, na história de Agostinho aí, ele passou por diversas religiões, e uma dessas religiões ou seitas é os maniqueístas, né? É uma doutrina, e ele acreditava que o mundo era dividido entre duas forças. Os maniqueístas acreditavam que o mundo era dividido entre duas forças. Uma força do bem e a outra força do mal. Então Agostinho prende essa ideia também de que o mundo tem duas forças que o dividem. O bem, só que este é o essencial, é o bem, e a ausência do bem, nós temos o mal. Então, o que é o mal? O mal para Agostinho é a ausência do bem. E a ausência do bem é causada pelo livre-arbítrio. Isso, palavra que muitas pessoas falam, mas nós temos o livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio utilizado por Agostinho significa dizer, livre-arbítrio significa dizer ir contra a sua natureza humana. É isso que é o livre-arbítrio, ir contra a sua natureza humana. Qual é a natureza humana do homem? É o pecado. Este é a natureza humana do homem. Em Gênesis vai dizer ali sobre Adão e Eva, do fruto proibido. Então vai dizer que ali entrou o mal na história. Então todos os seres humanos, eles nascem com uma tendência para o pecado. Não significa dizer que ele é pecador, mas ele nasce para o pecado. É a mesma coisa de eu pensar, porque meu pai é alcoólatra, eu sou alcoólatra. Não, meu pai é alcoólatra, eu tenho uma tendência a ser alcoólatra. Porém, o meu livre-arbítrio é renunciar à minha tendência. Por isso o que Agostinho fala? Que o mal nada mais é do que a ausência do bem. Existe uma força, é o bem. O mal é a ausência. E aí ele vai falar então que o universo então é dominado por forças opostas.
E aí ele vem com a ideia também da ética, que vai estar totalmente ligada à moral cristã, que é a ideia da felicidade. Agostinho acredita que a sabedoria então vai basear na reminiscência platônica, ou seja, ela se baseia na alma. Alma significa o interior do homem. Isso que é a alma. A alma é o interior do homem. Portanto, quem me conduz a esta verdade é Deus. Deus, que age no interior do homem, me conduz a essa verdade já conhecida. Platão, mundo das ideias, mundo sensível. Mundo das ideias, aquilo que eu já o conheço. Mundo sensível é a prática, a cópia do mundo das ideias. Então, olha o que ele está dizendo. Então, Deus cultiva no interior do homem, Deus nos conduz a essa verdade, e essa verdade já é conhecida. Ok? Portanto, Agostinho continua com a ideia de Platão. Quando Platão fala da reminiscência, Agostinho vai falar da teoria da iluminação, ou seja, que é o ato de conhecer a verdade. E aí o ato de conhecer a verdade significa dizer que a verdade nós o conhecemos através de Deus. É Deus que ilumina eu conhecer a verdade. Portanto, o que é o mundo das ideias? O mundo das ideias é aquilo que eu conheço iluminado por Deus. E aí, para Agostinho, o mundo inteligível, então, que é o mundo das ideias divinas, que nós alcançamos pela iluminação do homem, que recebe de Deus o conhecimento das verdades externas. E aí, Agostinho também continua com a concepção dualistas, dos opostos. Para ele, a razão está subordinada à fé. A razão, ela vem posterior à fé. E dentro dessa concepção de dualismo aqui, Agostinho vem falar para nós sobre a superioridade da alma. Por isso, o Agostinho vai dizer para nós que ele vai argumentar em favor da supremacia do espírito sobre o corpo. Ou seja, o espírito é soberano sobre o corpo. E o corpo nada mais é do que a matéria. Porque a alma foi criada por Deus para reinar nesse corpo. Quando o corpo se torna mais importante, assume o governo da alma. Então, olha só, quando esse corpo se torna algo mais importante, que toma o lugar da alma que governa o corpo, é aí que surge a ideia de pecado. Por quê? O espírito começa a estar submisso à matéria, da essência, da aparência, o que não pode acontecer. Jamais o espírito pode ser submisso à matéria. A matéria tem que ser submissa ao espírito. Por isso que Agostinho vai falar do pecado original. Essa pecado original, então, são as explicações sobre a origem da imperfeição humana, do sofrimento e da existência do mal. Aquilo que eu havia dito, né? Sobre a questão do homem como a tendência para o pecado, tudo isso. Então, para Platão, quem comete pecado consegue retornar ao caminho de Deus e da salvação mediante o que nós chamamos de um esforço pessoal de vontade de concessão à graça divina. Então, não significa dizer, você cometeu algum pecado, você volta assim de novo à salvação. Mas essa salvação é por um esforço pessoal. E esse esforço pessoal é uma concessão de Deus. Por isso ele diz que sem a graça de Deus, jamais o ser humano consegue alcançar então essa salvação.
É nesse sentido, então, que a vontade ela tem que ser suficiente para a salvação individual. E aí ele vai falar de uma ideia de teoria de Pelágio, que significa heresia, foi dotada da teoria de Agostinho sobre a necessidade da graça divina doada por Deus, neste sentido aqui. E aqui condena-se a teoria pelo fato de conservar a noção grega de autonomia da vida moral humana. A noção que o indivíduo pode salvar por si só, que é o grande problema que Agostinho fala da idade antiga, é isso, que é a noção que o ser humano pode salvar por si só. Sendo bom e fazendo boas obras sem a necessidade de ajuda divina. Não, jamais. O ser humano, ele para se salvar, ele não se salva de uma maneira só. Ele precisa sim da ajuda divina, segundo Agostinho. É nesse sentido aqui, na filosofia cristã, podemos entender aqui, que o cidadão, o ser humano social é político. Já para a filosofia cristã agostiniana, ele enfatiza que o indivíduo tem uma ligação direta com Deus. Portanto, a responsabilidade dos atos exalta a salvação divina. E aí podemos pensar em duas ideias de dicotomia aqui. Liberdade e pecado, para nós entendermos. E aí nós pensamos a partir do que é uma vontade. Então a vontade é uma força que nos determina. A vontade que determina a vida. Tudo aquilo que nós fazemos por vontade, sentimentos. Então essa vontade é que vai determinar a vida. Porém, a liberdade humana é própria dessa vontade e não da razão. A pessoa peca, segundo Agostinho, é justamente por usar o livre-arbítrio. Ou seja, significa ir contra a sua própria natureza. Ou ir, que é quando nós usamos esse livre-arbítrio, quando nós pecamos. E quando nós utilizamos esse livre-arbítrio? Quando nós tentamos satisfazer a vontade. E qual é a nossa vontade? É uma vontade má. Esse é o problema. Por isso o ser humano não pode ser autônomo em sua vida moral. O ser humano não pode decidir livremente sobre sua conduta. Porque o ser humano pode querer o mal e praticar o pecado. Por isso que é necessário que haja graça divina. Quando há graça divina, o ser humano ele foge, ele luta contra esse seu querer. Qual é o seu querer? É aquilo que ele é tendencioso, é o mal, é praticar o pecado. E por isso você precisa da graça divina para você fugir então dessa concepção. Então é importante pensar que a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos. Pela razão, isso é fé. É necessário também compreender também que a fé ilumina os caminhos da razão. Por isso que a razão está submissa à fé. E a fé também revela a verdade ao ser humano, de formas diretas e intuitiva. Depois vem a razão esclarecendo tudo aquilo que a fé revelou. Primeiro a fé revela e depois a razão esclarece. Portanto, a fé vem antes da razão. E aí nós temos uma influência helenística, que é a ideia do maniqueísmo, que ele herdou da concepção dualista, a luta entre o bem e o mal, da luz e as trevas. E aí, como aquilo que eu dizia, para o que o ser humano tem uma tendência, uma inclinação natural para o mal, devido ao seu pecado original, porque nós já nascemos pecadores. Esse é
O pecado original é isso. Já nascemos pecadores. E o que é o mal? O mal nada mais é do que quando é o afastamento de Deus. Isto é o mal. É quando nós nos afastamos de Deus. O cético, aqui o ceticismo, ele desconfia então no sentido do conhecimento sensorial. E o platonismo aqui acredita na concepção de verdade como conhecimento. E aí depois nós temos a escolástica, que também está presa à matriz aristotélica, como eu disse, né? Bebe na fonte ali de Aristóteles. E aí nós vamos pensar que século VIII, o Carlos Magno organizou um ensino e fundou escolas ligadas a instituições católicas. Nós temos uma herança da cultura greco-romana, que era a cultura guardada então nos mosteiros, e aí passou a ser divulgada posteriormente. Eles adotam ali um modelo ali de educação romana. Nesse período aqui, então, tudo passa a estar submetidos à teologia. Já no século XIII, nós temos o aristotelismo que penetra então de uma forma mais profunda nesse pensamento escolástico, né? Justamente depois da descoberta que nós chamamos aqui das obras de Aristóteles, que eram desconhecidas então até aquele período. E ali, nessas ideias aqui da escolástica, vai buscar harmonização entre fé e razão. E aí ele vai se dividir por fases. A primeira fase, do século IX ao fim do século XII, é uma confiança na harmonia entre fé e razão. Na segunda fase do século XIII até o início do século XIV aqui, nós temos a elaboração de sistemas filosóficos, preso à ideia de Tomás de Aquino, que vai harmonizar para nós a harmonização da fé e razão pode ser parcialmente obtida. E aí nós temos a terceira fase do século XIV ali até o século XVI, que nós temos a decadência então da escolástica e a disputa de diferenças entre fé e razão. Pensando nisso daqui, vamos pensar nas questões universais. Então, o que é isso? As questões dos universais. São um método escolástico de investigação. Quais são eles? É o estudo da linguagem, gramática, retórica, dialética, que passa a examinar as coisas da forma certa. E aí vem a seguinte pergunta: qual a relação entre palavras e as coisas? Exemplo: rosa é nome de uma flor. Quando esta morre, o nome permanece existindo, que seria a ideia geral. A questão dos universais, então, é o que? É a relação entre as coisas e seu conceito. Significa dizer que as ideias dos universais é a relação que há entre a coisa e o conceito. Mesmo que as coisas morrem, o conceito permanece existindo. Mais à frente nós temos a ideia do realismo. Ele vai sustentar a tese de que os universais existiam de fato. Então, exemplo: a bondade e a beleza seriam modelos, moldes. E aí, a partir disso tudo, criaram as coisas boas ou más. E aí nós pensamos nas coisas essenciais. E aí temos Santo Anselmo, que vai falar dos universais da mente divina. Quanto mais universal fosse o termo gramatical, maior seria o seu grau de perfeição. Por isso, os universais não existiriam em si mesmos, pois seriam somente palavras sem existência real. O universo não passa de um nome. Husserl, ele nega que Deus pudesse ser uno e trino ao mesmo tempo. Cada pessoa da Trindade seria uma individualidade separada. Aqui é uma ideia de um realismo moderado, que nós chamamos.
Temos aqui então alguns principais filósofos aqui, Avicena e Averroes. Segundo eles, são filósofos árabes, né? A dominação muçulmana na Espanha durante o século XII trouxe a Grécia, trouxe a ciência árabe para a Europa. Já com Averroes, a universalidade dos universais redescobre o pensamento grego, as obras físicas, metafísica, ética, enfim. São Tomás de Aquino dizia: o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, que é a ideia do tomismo. Então, para Tomás de Aquino, o objetivo era não contrariar a fé. Por quê? Qual era a finalidade de não contrariar a fé? A ideia era organizar um conjunto de argumentos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo. Por isso, Tomás ele reviveu completamente o pensamento de Aristóteles, aquilo que eu falei. Quando Aristóteles fala do primeiro motor, e aí primeiro motor, Tomás de Aquino atribui a ideia de Deus. Por isso, Tomás de Aquino ele pôs a filosofia a serviço da igreja. E aí ele está preso ali também a questão lógica de Aristóteles, e aí cria alguns princípios básicos. O primeiro princípio básico que ele cria aqui é o princípio da não contradição. É o mesmo princípio que Aristóteles fala. Princípio da identidade, princípio da não contradição. Então, o princípio da não contradição é a mesma coisa. É a mesma coisa que ele vai definir Aristóteles. O ser é ou não é. Acabou. Não existe uma terceira. Não existe o se. Não existe a terceira possibilidade. Não existe nada que possa ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo ponto de vista. Ou seja, Aristóteles dizia assim: as coisas não podem ser e deixar de ser ao mesmo tempo sobre o mesmo ponto de vista. Ou seja, ou as coisas são ou as coisas não são. Depois, Tomás vem para o princípio da substância. O que é a substância? A substância é a essência de uma coisa, que sem ela não seria aquilo que é. Ou seja, nada tem origem sem essa substância primeira. Porque essa substância primeira é a que dá origem a todas essas coisas. Quem é a substância primeira? Deus, exatamente. E aí, olha só, substância de Aristóteles e acidente de Aristóteles. O acidente de Aristóteles era tudo aquilo que, tirado do sujeito, o sujeito não perdia sua essência. Ok, acidente é a qualidade não essencial. É a assessoria do ser. Significa dizer que também, tirando, o ser não perde, o ser continua sendo quem ele é. Depois ele tem o princípio da causa eficiente, que ele vai chamar de seres contingentes. E aí ele vai dizer que não possui em si a causa eficiente da sua existência. Depende de ser necessário, ou seja, ele significa dizer que as coisas ela não possuem em si a causa. Ela não possui em si a causa eficiência da existência. E aí, por fim, depois tem o princípio da finalidade, que é a função ou finalidade, a razão de ser. Por que aquela causa existe? Qual é a finalidade daquela causa final? E o princípio do ato e potência. De novo, a ideia de ato, a existência do atual ser, a potência, a capacidade real do ser, ou seja, potência significa aquilo que pode ser transformado, o ato é a própria a realização da potência, mas para que saia da potência e vá para o ato é necessário que haja mudança, ou seja, é a passagem da potência para o ato. Por isso
é necessário compreender a ideia de ser e essência, tá? Esses daí, ser e essência, são elementos estranhos à ideia de Aristóteles. E aí nós temos a criação do mundo, e aí temos a noção de um Deus único, ideal de vir a ser, que é a passagem então de potência ao ato. Significa dizer que tudo procede de Deus. O ser em geral é ser pleno. Quem é o ser pleno? É Deus. Deus é o ato puro. Não há o que realizar ou atualizar em Deus. Deus é. Acabou. Deus é. Deus não está em ato, em potência. Deus é. Deus não sofre transformação. Deus é ser. E o mundo tem ser. Deus é o ser que existe como fundamento da realidade das outras realidades. E aí, da ideia aqui, podemos ver então aqui a prova da existência de Deus por meio da razão. E aí vamos ver Tomás de Aquino, 5 vias de demonstração. A primeira via é a prova. Primeiro motor imóvel, aquilo que eu dizia. Tudo que se move é movido por alguém. Tudo que ter um primeiro motor que deu início ao movimento existente e que por ninguém foi movido. Portanto, esse motor é Deus. Ou seja, há um motor que move todas as coisas. Esse motor não pode ter sido movido por ninguém, mas ele move todas as demais coisas. Então, portanto, quem é esse motor? Tomás de Aquino prova que é Deus. A segunda prova da ideia de Deus está presa à ideia da causa eficiente. O que é causa eficiente? É a primeira causa. Ou seja, significa dizer que todas as coisas que existem dependem de uma outra causa. É necessário, então, admitir aqui que existe uma causa primeira, eficiente, que dá a sucessão das demais causas. Então, eu pego este livro aqui, eu peguei esse livro, ele é uma causa, mas há uma causa eficiente, há uma causa primeira que existe independente desta causa. E que essa causa primeira foi necessário para que existisse essa segunda causa. Isso que nós chamamos de causa eficiente. Essa causa eficiente é responsável por a cessação dos efeitos. E quem é essa causa eficiente? Deus. Terceira via. Ser necessário e ser contingente. É preciso então admitir que há um ser que sempre existiu. Um ser absolutamente necessário, que não tenha fora de si a causa de sua existência, mas que seja a causa dos seres contingentes. Nem todos os seres podem ser desnecessários, senão o mundo não existiria. Logo, é preciso que haja um ser que fundamente a existência dos seres contingentes e que não tenha sua existência fundada em nenhum outro ser. O que é, então, quem é esse ser necessário? Quem é esse contingente? Esse contingente é Deus. Porque ele sempre existiu. E ele é absolutamente necessário para que se criem as outras coisas. A quarta via é o ser perfeito. E ele verifica-se que há graus de perfeição nos seres humanos. É isso que Aristóteles fala. Verifica que há graus de perfeição nos seres. Uns são mais perfeitos que os outros, lógico. E aí qualquer graduação pressupõe um parâmetro máximo. Logo, tem que existir um ser que tenha todo esse padrão. Porque se a gente vai verificar os graus de perfeição que tem no ser humano, é necessário encontrar um parâmetro. Porque como que eu posso medir a perfeição de alguém se eu não tiver um parâmetro? Então tudo tem que ter uma régua.
Este é minha base, aqui é meu centro. A partir daqui que eu começo a medir, a partir daqui que eu começo a fazer essa verificação dos graus de elevação. Então eu preciso de um parâmetro. Quem é esse meu parâmetro máximo? E esse parâmetro máximo deve existir. Então, que tem um padrão máximo de perfeição. E que ele é motivo de eu verificar todas as outras perfeições. Quem é isso? Quem é esse? Quem é esse ser perfeito? Deus. E a quinta via é o grau de perfeição inteligência ordenadora. Segundo ele, existe uma ordem no universo. E essa ordem é facilmente verificada. E aí toda essa ordem é fruto de uma inteligência. Nenhuma ordem chega pelo acaso e nem pelo caos. Portanto, se toda ordem chega por algum motivo, deva haver então um ser inteligente que colocou o universo de uma forma ordenada. Quem é esse ser inteligente que colocou o universo de uma forma ordenada? Deus. Enfim. Então nós vimos aqui, nesse parâmetro geral aqui, que a ideia, que a filosofia na Idade Média tentou fazer essa conciliação de fé e razão, mas sempre colocando a razão submissa à fé. Primeiro a fé existe, a razão ela vem para dar argumentos à fé. É apenas isso. Então foi esse o desdobramento da filosofia aqui na Idade Média. A gente vai encerrando a aula por hoje. E aqui fica para vocês então os exercícios que vocês terão que realizar. E os exercícios que vocês vão realizar é o fórum, tá, de perguntas ali que vocês terão que responder. Lembrando que todo fórum, além de eu responder a pergunta suscitada, é necessário que eu possa interagir também com os demais companheiros meus. Então eu não simplesmente respondo, mas eu também tenho que interagir na resposta dos meus companheiros de sala. Ok? Então o nosso fórum está dessa forma. A nossa aula ficou um pouco mais, que nós chamamos teórica, tá? Mais teórica aqui, que é a explicação. E aí nós temos essa aula de hoje. Temos uma próxima aula para tentar melhorar um pouco essa ideia aqui da Idade Média, ok? E aí a gente finaliza por aqui e até a próxima aula, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo empenho, nessa mesma dedicação. Fique com Deus. Sim, Deus. Grau da perfeição, grau da inteligência ordenadora, que é o motivo de todas as coisas. Até logo, até mais, até a próxima aula. Tchau.